o deputado Tadeu Alencar. Só um minutinho, professor, por favor. Deputado Tadeu Alencar, PSB de Pernambuco, gostaria de ouvir em relação a esse ponto que foi colocado aqui. Eu tenho aqui um comentário de Rildo Alves de Oliveira, de Desterro, Paraíba. Ele disse o seguinte: gostaria que fosse reduzida a maioridade penal para 16 anos. Hoje a educação é totalmente diferente de 30 anos atrás. A tecnologia influenciou para que o jovem seguisse o caminho diferente. E um dos argumentos de quem defende a redução da maioridade penal é que o jovem de 16 anos, ele pode votar, né? Ele pode votar e ser votado, porque se ele for eleito suplente de vereador, por exemplo, e quando chegar o momento ele tomar posse, ele tiver 18 anos, ele pode assumir. Então ele pode votar e ser votado com 16 anos. Qual é a sua avaliação em relação a o que seria essa posição divergente? Ele é responsável por algumas coisas e para outras não? Veja, eu acho que é inegável que a circunstância histórica do Brasil, o dinamismo dos meios de comunicação, a liberdade de imprensa, de opinião, a liberdade sexual, tudo isso faz com que o jovem hoje tenha uma maturidade diferente do que tinha no passado. Felizmente, aquilo que era imputabilidade aos 13, 14 anos no Império mudou para 18 anos. E quando a gente diz isso, é baseado inclusive em experiências de países de democracias consolidadas, como a Alemanha e a Espanha, que já tiveram imputabilidades com outro parâmetro etário, menos de 18 anos, e agora recentemente voltaram a ter 18 anos. Colômbia e Costa Rica também. O que mostra que aqueles países que apostaram na redução da imputabilidade, eu só posso pensar uma política criminal, professor Pedro Paulo, se ela estiver longe das paixões. Não é possível pensar a mãe que teve um filho, como teve nossa companheira Ota, deputada federal aqui dessa casa, de 8 anos, barbaramente assassinado. Eu não posso pensar que na hora de instituir uma política criminal eu tenho que levar em conta isso, mas eu não posso ter esse sentimento que é emocional, que é passional. Uma política pública tem que ser pensada de modo sereno, de modo a inclusive atingir o objetivo de inibir aquela conduta. E o que me faz pensar que é ineficaz a redução é precisamente essas experiências em outros países e a experiência de quem lida com criança e adolescente. Então nós temos contra a OAB, a CNBB, eu vi uma moção de repúdio dos coordenadores da infância e da juventude de todo o Brasil, a unanimidade contra essa ideia de redução, exatamente porque na lida diária com essas questões sabem que certamente esse efeito de inibir a violência, ele não vai, e de algum modo isso, não há dados que contrastem essa afirmação. De sorte que, só para concluir o raciocínio, de sorte que eu entendo que o Estatuto da Criança, ele tem, podemos discutir, eu não conheço as propostas do deputado Marcos Rogério, mas sei que há outras na casa. Nós, inclusive, propusemos lá na comissão uma mediação para essa questão, que a gente pudesse se debruçar sobre o Estatuto. Ele precisa ser aplicado, e até sob a perspectiva de ressocialização, mas, que não existe. Só para contribuir com a tua linha de raciocínio, mas mesmo o endurecimento das medidas socioeducativas, também aqui dentro da casa há uma resistência muito grande para esse avanço. Pois é, mas o que me faz pensar é que, na realidade, o objetivo de reduzir a violência, ele não é atingido por essas medidas persecutórias. Eu acho que quando você tem a Unicef, os juízes que lidam com a criança e o adolescente, uma enormidade de entidades que tem, não é por preconceito e por qualquer se aferrar a uma mentalidade ideologizada ou partidária, nada disso. Eu não tenho esse tipo de preconceito. Eu acho que se a política pública, ela atingir o fim a que se pretende, de modo amplo, sistêmico, estruturante, ela poderia muito bem ser aplicada. Essa redução, não tenho dados que me façam pensar que seja ela isoladamente ou até associada hoje, o que não há. Quem disse me permita cometer a inconfidência, porque é dos meios de comunicação, foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele disse aquilo que todo mundo sabe, que a realidade das penitenciárias no Brasil é medieval. Na época do julgamento do Mensalão. Então, eu acho o seguinte, você reduzir a imputabilidade penal, colocar crianças jovens que praticaram esses atos que desafiam a nossa consciência de paz social em presídios, ele não tem nenhum efeito sério na inibição da violência. E mais, ele já vai cumprir uma pena que ele já cumpre sem ter os 18 anos para cumprir a penalidade criminosa. De modo que eu não posso
é imaginar que um país desigual, injusto, onde as causas da segurança têm a ver com exclusão e miséria, e que o Estado falta de modo absolutamente nocivo à democracia e à própria Constituição, que quis proteger de modo adequado crianças e adolescentes. E há uma